Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês. E hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal da Revista Oeste. O link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe seu like, se inscreva no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Sem muitas enrolações, vamos pro vídeo. E vamos aos destaques de hoje. A República. O evento foi realizado no Centro de Convenções do Pacaembu, em São Paulo. Flávio foi recebido pelo presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, que destacou a presença dos candidatos a governador que disputam as eleições. Durante o encontro, foram exibidos vídeos de apoio dos irmãos de Flávio, Carlos e Eduardo Bolsonaro. E a nossa repórter Tawane Catan esteve na convenção do PL, vai trazer mais detalhes para a gente. Tawane Catan hoje nos faz uma visita no estúdio de Oeste Sem Filtro. Tawane, boa noite, seja muito bem-vinda. Você acompanhou, então, essa convenção no último sábado, passou a semana se organizando para estar por lá. Então, compartilha conosco as suas impressões. Tawane, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Augusto, Ana, toda a nossa audiência. É sempre um prazer estar por aqui ao lado de vocês, sempre acaba aprendendo um pouco mais sobre como fazer jornalismo, né? E um desses aprendizados é o que o Augusto sempre fala, que a reportagem não envelhece, ela não morre. Então, ir até o local é sempre muito importante, para ver a temperatura, né, sentir como é que está a situação, a entrada ali, principalmente porque foi uma convenção lotada mesmo de políticos, apoiadores, tanto que foi até difícil aquela entrada, isso eu sempre falo, estou falando o dia inteiro na nossa programação, mas a partir do momento que eu entrei, acompanhei ali os discursos, todos eles praticamente, então desde o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, até o finalzinho ali com o Flávio e a oficialização da sua candidatura. Eu queria destacar, Paula, o papel das mulheres. Então a gente vê ali que o Flávio ele está rodeado de mulheres, tanto que Tarcísio, né, o governador de São Paulo, até mesmo o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, André do Prado, presidente da Lesp, né, que sempre estão juntos e apoiaram Flávio e apoiam, eles estão na parte de trás, então tem até uma imagem ali no YouTube, uma fileira de mulheres, então tem a esposa do Flávio, né, a mulher dele, a Fernanda Bolsonaro, até mesmo a mãe dele, do Renan, do Carlos, do Eduardo, enfim, a Rogéria Bolsonaro, tem uma hora que ele abraça ela, assim, tanto que nos momentos de maior emoção ele já aciona a mãe dele que está ali do lado. Também várias deputadas, apoiadoras, a ex-presidente da Caixa Econômica, Daniela Marques, que é já uma sinalização. Em determinado momento o Flávio se emociona, diz que vai se recompor e daí ele pede para que a Daniela comece a falar, que a gente encara como uma estratégia ali, né? Então ela começa a preencher também o discurso do Flávio, porque ele já havia começado a falar, de repente ela para e fala no meio, diz que está ali ao lado dele por muitos dias, ela é um dos nomes mais cotados a vice. E a gente também tem a esposa, né, que fala pela primeira vez em um evento político, fala com uma certa timidez. Aliás, ela sempre se apresentou de forma tímida ali para os jornalistas que queriam às vezes fazer perguntas para ela, mas o próprio Flávio a blindava, falava, não, ela não responde, ela não costuma falar. E dessa vez ela já está nesse ensaio, né, caso ele avance, seria a primeira-dama. Então, ela já falou ali também, apoiou, falou com uma colinha, né, na mão. E a Michele Bolsonaro, não tem como não destacar a Michele em vídeo ali, depois das pazes que os dois fizeram, pouco antes da convenção, né? Não tem como dizer que não foi algo que dá para ver que é uma estratégia também deles, essa pacificação. Então, o Flávio pede desculpas publicamente, Michele retorna e aparece em vídeo, porque ela já justificou, ela está acompanhando o ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente tem também o trecho dessa fala da Michele e gostaria de chamar para a nossa audiência. São vocês que podem conquistar cada voto, recuperar cada esperança e trazer mais brasileiros para esse projeto de edificação da nossa nação. Flávio, que Deus abençoe e proteja a sua candidatura, que Ele te dê sabedoria, coragem e força a você e a sua família para cumprir esta missão com a lealdade e a verdade que o nosso povo merece.
Pois é, tá aí, a Michelle que é cristã, então, mulher cristã, ela tem um carisma, nas manifestações a gente percebia isso, então ela falava, as pessoas sempre se emocionavam, principalmente quando tocava no nome do seu marido, mas até mesmo antes dessa situação toda, antes dele ser preso, ela sempre chamou muita atenção ali nas manifestações, desde o início, desde quando ela se tornou primeira-dama, né, ela sempre foi essa pessoa que se mostrou solícita, gentil e tem um baita trabalho como presidente do PL Mulher, Paula. Perfeito. Tawane Catan trazendo um pouquinho de como foi a cobertura dessa convenção do PL no último sábado. Tawane, obrigada pelas suas impressões. A Tawane também registrou muitas notas no site durante o fim de semana. É sempre importante ressaltar para você acompanhar as notícias em tempo real no nosso site revistaoeste.com. Bom trabalho para você, Tawane. Até uma próxima. A gente vai repercutir um pouquinho dessa convenção agora no estúdio. Com certeza. Obrigada, Paula. Obrigada, gente, todo mundo que nos acompanha. Falei estúdio, mas eu vou jogar direto para o telão. Deixa eu dar as boas-vindas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Ana, havia aí uma expectativa se Michelle Bolsonaro iria ou não comparecer presencialmente. O PL tinha, inclusive, disponibilizado um jatinho que ela poderia utilizar de Brasília a São Paulo para participar do evento. Acabou gravando um vídeo, né? Logo depois, a Tawane bem lembrou daqueles vídeos pedindo desculpas, primeiro do Flávio, na sequência, Michelle Bolsonaro aceitando publicamente o pedido de desculpas de Flávio Bolsonaro e acabou comparecendo de forma remota, né, por meio desse vídeo que a gente acompanhou aí um trechinho, muitas mulheres acompanhando o Flávio, como bem ressaltou a Tawane, a presença da mulher, ela que estava ali de amarelo, né, a Fernanda Bolsonaro e outras lideranças do PL que estavam presentes aí nessa convenção. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Piotr, mestre Augusto. Boa noite, querida Tawane aí no estúdio com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite à nossa audiência. Bom, Paula, vamos lá. Fim de semana agitado, né? Fato é que o presidente do PL conseguiu aquilo que ele considerava super importante, que era o apoio da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, tanto que o que nós sabemos de bastidores é que ele insistiu bastante para que o Flávio gravasse aquele vídeo pedindo desculpas, porque por mais dividida que esteja a direita, principalmente nas redes sociais, né, Paula? Eu acho que as redes sociais, elas não sei se refletem 100% o que acontece fora, né, na vida real. Mas fato é que as redes sociais hoje, elas são um movimento importante, principalmente na direita, que domina as redes sociais, por isso a esquerda, Lula, o Supremo, eles tentam de todas as maneiras calar as redes sociais, porque é um terreno hoje que pertence, eu diria até à direita mundial, viu, Paula? Porque aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa. Mas por mais que as redes sociais na direita estejam divididas, o Valdemar entendeu que o apoio da Michelle era um apoio importante, é um apoio importante, porque queiram ou não, a Michelle fala não apenas com o público feminino, que é onde o Flávio ainda estagnou os números, né, nas pesquisas, mas também o povo evangélico. Michelle tem uma entrada também como presidente do PL Mulher em vários setores, então a costura do Valdemar nesse ponto deu certo. Agora é acompanhar, Paula, para ver se as redes sociais vão seguir o que o Flávio pediu, o que a Michelle demonstrou, que é uma pacificação, pelo menos na superfície, uma pacificação de que, bom, nós temos nossas diferenças, nós temos as nossas discordâncias, mas há um mal muito maior na frente de todos nós, independentemente das nossas discordâncias, se quem é time Michelle, quem é time Flávio, tem um mal gigantesco, tem um monstro na nossa frente chamado PT, chamado 4 nomeações para o Supremo Tribunal Federal. E isso, Paula, para mim é o mais importante. O Brasil não vai aguentar mais 4 ministros políticos, ativistas, alinhados ao Foro de São Paulo no Supremo Tribunal Federal. Então, agora é esperar que as redes sociais, né, a militância, como o próprio Flávio pediu também no vídeo dele,
se acalme, porque o Brasil, se não trocar esse desgoverno, tempos muito estranhos estarão pela frente. E olha só, me despedi de Tauane Catan. Enquanto eu passava lá para a Ana, o Augusto soprou e disse que tinha uma pergunta para a Tauane Catan. Então, não dispensei nossa repórter, ela permanece no estúdio. Eu vou dar as boas-vindas a Augusto Nunes, que vai fazer uma pergunta para a Tauane. Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula, Piotr, Tauane, Ana. Boa noite a você que nos acompanha. Então, eu queria saber o seguinte, como é que a Tauane sentiu o clima? Se havia um entusiasmo real e como é que reagiram à participação do Milei? Olha, o Milei, primeiro que ele entrou ao som de rock, né? Então já começou ele levantou ainda mais o ânimo, porque, querendo ou não, é um presidente da Argentina vindo para cá, para São Paulo, apoiar um candidato, agora candidato oficialmente, né? Então, claro, o Tarcísio sempre falou muito bem, ele que tem uma postura sempre técnica. O Valdemar iniciou a fala, mas aí veio logo o Tarcísio, sempre fala bem, as pessoas costumam aplaudir. E foram se seguindo. Quando chega o Milei, eu acho que é um dos pontos mais altos, porque vem a música, ele tem um jeito mais incisivo de falar. Então, quando ele falou, adjetivou aqui os ministros do Supremo, até mesmo o presidente Lula, claro que a multidão ficou enlouquecida, né? As pessoas gostaram muito disso. Claro, a gente tem visto aí, e vamos repercutir aqui essas notícias relacionadas ao Itamaraty, mas o público gosta de ouvir aquilo, né? Em razão de tantos abusos, aí vem um presidente argentino que falou de liberdade, falou por quase meia hora, ele falou bastante. Então, eu acho que aquele ponto foi o ponto auge, assim, do entusiasmo da plateia. Ele também saiu ao som de rock, ele canta, né? Então ele tem aquela voz forte também. Mas isso não significa que a convenção foi caindo, foi desanimando, não. Principalmente quando oficializou a candidatura do Flávio, né? Aí soltaram as fumaças, os confetes ali, finais, as pessoas ficaram até emocionadas, os próprios deputados ficaram emocionadas ali, o próprio Flávio se emocionou diversas vezes. Então, acho que a partir desse ponto, a coisa só subiu, Augusto. As pessoas estavam animadas, assim. Perfeito. Eu dou as boas-vindas a Adalberto Piotr. Muito boa noite, Piotr. Eu quero ouvi-lo, mas já que chegamos no discurso do Milei, eu vou trazer alguns trechos do Milei. A Tauane também comentou da presença do governador Tarcísio de Freitas, então a gente vai trazer um trechinho também. Aí já passo para o Piotr, vou me despedir pela segunda vez de Tauane Catan. Agora sim, Tauane, boa noite. Obrigada, Paula. Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, participou do evento, claro, e falou do compromisso da candidatura com a segurança pública e também da herança política de Flávio Bolsonaro. Todos têm que ter acesso à segurança. A gente precisa de um presidente firme. E o Flávio acompanhou o seu pai, Jair, em todos os momentos. Esteve junto, viu as dificuldades do Poder Executivo, viveu as dificuldades de Brasília. Tem experiência nos vários mandatos de deputado, tem experiência no mandato de senador, mas tem experiência principalmente para acompanhar, por estar ombro a ombro com seu pai, dia e noite. O presidente da Argentina, Javier Milei, também esteve presente, entrou ao som de rock e falou por quase meia hora. Durante o discurso, o argentino manifestou apoio a Flávio e criticou a justiça brasileira e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por não autorizar a sua visita a Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar. Para colmo, la basura Calva no me permitió visitar a mi amigo injustamente encarcelado cuando sé que Lula se cansó de recibir dirigentes del exterior cuando estaba preso, entre ellos el nefasto expresidente argentino Alberto Fernández. Milei também destacou que Bolsonaro está preso injustamente. Esto no es más que una clara muestra de la injusticia de su detención y su claro carácter vengativo. Estimado Jair, te abrazo a la distancia que los burócratas hoy están impidiendo. Prontamente se hará realidad y nos volveremos a dar un abrazo con el querido Jair Bolsonaro. Milei também disse que Flávio é a esperança contra o socialismo. Asumí la presidencia de la República Argentina
vengo insistiendo con una idea particular. Los argentinos somos profetas de un futuro distópico. Hemos vivido las consecuencias de tomar el camino del socialismo hasta el final y hemos visto cómo nuestra nación, de ser una potencia mundial, los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. La tercera es su historia. El kirchnerismo, es decir, la versión argentina de el presidiario, ¿sí? El kirchnerismo había devorado casi todos los stocks a su alcance para sostener un modelo económico y político de intereses creados. Lo que quiero decirles es que Brasil aún no vivió las consecuencias más nefastas y profundas de este modelo, pero puede vivirlas si no da una vuelta de timón. Confiamos en ti, Flávio, para lograr parar a la basura socialista. Adalberto Piotto, esse discurso deu o que falar. Daqui a pouco a gente vai adentrar aí nas questões da crise diplomática envolvendo o discurso do presidente argentino, que foi bastante contundente, estava ali inflamado participando da convenção. Agora, primeiro, o governador Tarcísio de Freitas, que pegou na mão de Flávio Bolsonaro, foram ali na beirada do palco para selar justamente essa aliança, essa união. Agora a campanha começou de vez, Piotto. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. Eleições de 2026 oficializa Romeu Zema para a disputa à presidência da República. Foi feito em Brasília, contou com a presença do dirigente nacional da sigla. O Partido Novo oficializou nesta segunda-feira, dia 27, a candidatura do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, à presidência da República. A decisão foi tomada por aclamação durante a Convenção Nacional da Legenda, realizada de forma virtual, anunciada em um evento promovido em Brasília. O partido ainda não definiu quem ocupará a vaga de vice na chapa. A escolha foi discutida em uma reunião reservada da Executiva Nacional. E após o encontro, o ex-presidente da sigla, Eduardo Ribeiro, confirmou oficialmente o nome de Zema como candidato ao Palácio do Planalto. Essa será a terceira disputa eleitoral de Romeu Zema, empresário de origem. Ele venceu as eleições para o governo de Minas Gerais em 2018 e foi reeleito em 2022. Agora tenta chegar à presidência apresentando-se como uma alternativa à polarizante entre o PT e o PL. Após ser confirmado como candidato, Zema concedeu entrevista à imprensa, direcionou críticas ao Partido dos Trabalhadores, citando os casos de corrupção envolvendo a legenda. Também afirmou que eleito pretende enquadrar facções criminosas como organizações terroristas. Durante o coletiva, criticou decisões do Supremo Tribunal STF e negou qualquer vínculo com o Banco Master. Na área econômica, o ex-governador mantém um discurso voltado para a redução dos gastos públicos, aplicação de privatização e criação de um ambiente mais favorável ao investimento privado. Entre propostas defendidas estão a venda de estatais como Petrobras, Banco do Brasil e Correio, medidas que, segundo ele, ajudariam a reduzir a dívida pública, diminuir os juros ao combate à corrupção.